Bom, continuando o problema que a gente estava estudando, né? A gente tinha colocado esses campos E e B no Hamiltoniano e manipulado o Hamiltoniano até escrever os autovalores como funções, né, com o número quântico n, né, que vinha do potencial parabólico em x, e das soluções em y e z geravam esse ky e esse kz. A solução que nós havíamos chegado era n mais 1 meio h barra ômega c, que era a parte que vinha do Hamiltoniano de oscilador harmônico em x, a parte de elétrons livres em y, um termo que surgiu também devido aos campos, que era menos 1 meio de m ômega c ao quadrado, um xky ao quadrado, e um termo de elétrons livres em z. Nessa expressão, o xky foi definido no decorrer da conta como menos h barra ky. Daí o índice ky, né, porque depende disso, m ômega c menos e dividido por m ômega c ao quadrado. Aí a gente conseguiu reescrever os valores dessa forma. Eu vou levar a discussão um pouco adiante dessa forma, e depois a gente vai fazer o E igual a zero para ficar só com os efeitos magnéticos e daí extrair mais facilmente os chamados níveis de Landau. Tá? Então a gente tinha essa expressão. Eu vou substituir o xky aqui agora para dar sequência nesse raciocínio, né? Quando eu substituo no termo em que aparece xky, que é esse aqui, eu vou ficar com o menos 1 meio de m ômega c ao quadrado xky ao quadrado, escrito como menos 1 meio de m ômega c ao quadrado, que multiplica h barra 2. Aí eu tenho esse x ao quadrado, tenho que fazer o quadrado disso, né? Ky ao quadrado sobre m2 ômega c ao quadrado, o termo cruzado, né, que vai dar mais 2 h barra ky carga vezes campo dividido por m 2 ômega c ao cubo, e por fim o último quadrado, que é 2 dividido por m2 ômega c a quarta. Né? Essa é a expressão que aí me permite reescrever a expressão de cima para os valores da seguinte forma, né? O E de n ky kz fica escrito como um n mais 1 meio de h barra ômega c. Aí eu sigo aqui e vou colocar um primeiro termo que tem a ver com esse produto E vezes E. Então vai ser h barra ky E vezes E dividido por m ômega c. Então observem que esse termo, né, ele veio de multiplicar isso aqui, né, por 1 meio de m ômega c ao quadrado. Então aqui com ômega c embaixo, um m embaixo, 2 cortou com 2. Um outro termo, agora vem deste aqui, que vai ser E2 dividido por 2m, né, tem 2, o m corta, fica só 1, e um ômega c ao quadrado. Mais, eu tenho h barra 2 kz2 sobre 2m, que está aqui. E é isso, né? Então, olha, esse termo entrou, né? Este termo eu coloquei como esses dois somados, né? Esse primeiro vai gerar um h barra 2 ky2 sobre 2m, que vai cortar com este, né? Então esse aqui some e esse aqui reaparece no meu Hamiltoniano, né? Então isso é interessante, né? Eu eliminei um termo e fiquei só com esses quatro aqui.
Então esse é o primeiro passo. Tem alguns pontos importantes, né? Por exemplo, uma coisa que a gente vai usar daqui a pouquinho, que eu vou colocar como essa razão que aparece algumas vezes é E sobre M ômega C. Lembrando a definição do M ômega, do ômega C, eu posso escrever isso, né, que é EB sobre M. Né? Então eu vou colocar o EB sobre M, então M passa para cá, corto tudo e eu fico com a razão entre os campos, né? EB. E esse EB, né, era aquela minha velocidade média, né, que eu tinha lá no modelo clássico, né, em módulo. Era E sobre B. Por isso eu vou chamar essa razão EB de V, né, em analogia com aquilo que a gente tinha obtido lá. Então, no final, eu vou ter esse EN de KYKZ agora podendo ser escrito como N mais 1 meio de H barra ômega C menos H barra KY, essa razão, né, que aparece, que eu chamo agora de V, menos isso aqui, que observa eu tenho EE sobre M ômega C ao quadrado, né, então eu vou ter 1 meio de MV2, posso escrever assim, mais o termo em Z que eu vou carregando. Bom, uma última passagem antes de chegar na forma que eu vou deixar como final é perceber que a energia potencial do elétron nesse XKY, então vou colocar assim, ó, do elétron, o XKY é o X grande KY, que quanto que vale, né? Então, por definição, né, isso é a carga do elétron vezes o campo, né, vezes esse x ky. Então vamos calcular isso, né? Então eu tenho menos x ky, que é essa energia potencial, substituindo o x ky, eu tenho h barra ky dividido por m ômega c mais E2 dividido por m ômega c ao quadrado. Eu posso chamar isso de h barra KYV mais MV2 com as definições que a gente tinha feito anteriormente. Então, finalmente, substituindo menos H barra KYV, que é o que aparece aqui, ó, por, então, MV2 mais EX KY. Então, olha só, esse termo que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui a menos no sinal. Então, esse aqui negativo, né, ele vale MV2, né, mais essa energia potencial, né, do elétron em XKY com o sinal trocado. Então, eu substituo isso lá na minha fórmula de energia e aí eu chego finalmente, né, agora finalmente mesmo, na expressão que eu vou deixar para a gente analisar. Então, isso vai ser N mais 1 meio de H barra ômega C mais XKY mais 1 meio de MV2, porque eu tenho um MV2 com menos 1 meio de MV2, então vai ficar mais 1 meio de MV2, mais a parte em C em Z, né, que eu carrego dessa forma. Então vamos ver o que cada um desses termos significa. Esse termo aparece pela quantização devido a B. Então vem daquele potencial parabólico que eu tenho ao longo de x, né, com a coordenada x, que eu juntei com px ao quadrado sobre 2m e quantizei um oscilador harmônico, escrito dessa forma com frequência ômega c. Este termo é a energia potencial elétrica no centro da órbita, né? O centro da órbita é onde eu tinha centrado aquelas minhas parábolas, né, que eram em x, ky. Vou chamar isso de centro da órbita. Esse 1 meio de MV2 é uma energia cinética
que eu vou chamar a energia cinética do drift ao longo de y, naquela direção y que eu tinha. E o H/2 Kz2 sobre 2m é a energia cinética associada daquela direção z, onde eu tinha um gás de elétrons livres. Vou chamar do contribuição para a energia cinética, né, da parte em z. Então esses são os termos que eu posso coletar do meu problema. Tá? Então agora a gente vai analisar a função de onda, porque a gente já tem os valores bem determinados, né? Agora a gente analisa a função de onda. Daí a gente vai tirar um resultado bastante interessante sobre essas órbitas em campos magnéticos. Então a função de onda, lembra que a gente tinha construído ela com com aquele conjunto de operadores que estavam comutando, e aí que eram, né, o hamiltoniano, né, o PY e o PZ. Então eu tinha escrito isso como uma onda plana em Y, uma onda plana, vou corrigir aqui, uma onda plana em Y mais uma onda plana em Z. Então o produto das duas funções dá isso aqui, com a normalização aqui que eu vou escrever como um Ly Lz elevado a 1/2, e uma função de x, né, que eu vi que está centrado agora naqueles x ky. Se eu voltasse lá em cima, vocês lembram que tinha uma parábola centrada aqui, e aí a minha função de onda está centrada nesses pontos. Agora observem, se n é igual a zero, né, como um exemplo, né, eu vou ter um U0 que vai ser um E elevado a menos x menos um x ky ao quadrado sobre 2lb ao quadrado, com esse lb sendo um h barra sobre eb a 1/2. Tipo isso vem das soluções de oscilador harmônico, né, para a solução n igual a zero. Isso é uma gaussiana, né, centrada, isso aqui só para ilustrar uma das soluções possíveis, né? É uma gaussiana centrada em x ky. Então, para ilustrar essa propriedade que eu falei, do oscilador harmônico ser um x menos x ky ao quadrado, né? Então isso aparece sendo o centro da órbita, né, por assim dizer. Então, ainda, né, se eu pego agora o campo elétrico igual a zero, agora eu estou especializando no caso em que eu tenho apenas campo magnético, eu fico com uma expressão para minhas energias que é escrita de forma muito simples, que é n mais 1/2 h barra ômega c, que sobrevive daquilo lá, mais um h barra 2 kz2 sobre 2m. Né? Então isso vem direto daqui, olha. Quando eu ponho E igual a zero, eu sumo com isso. Isso aqui é E sobre B ao quadrado, eu sumo com isso. Eu fico com esse termo e com esse termo. Então isso aqui que a gente vai estudar agora para ver qual fenomenologia emerge daqui. E esse é o campo elétrico, né? Então esse aqui são as minhas energias. E aqui eu tenho o Psi, que vai ser um E elevado a IKY y mais IKZ z dividido pelo Ly Lz elevado a 1/2, e a função U, que é centrada em xky maiúsculo. E agora esse xky, com o campo elétrico sendo zero, fica escrito apenas como um h barra ky sobre m ômega c. Então isso é o nosso estudo todo, nos levou a isso aqui, né? O que isso diz para a gente sobre a transformação dos estados eletrônicos quando a gente coloca um campo B, diferente de zero. Então o que a gente tem que ver aqui é a degenerescência dessas soluções nossas, né? E dessas soluções nossas. Isso vem pelo seguinte: o KY ele aparece no centro da minha órbita, nesse XKY. Então o KY ele muda a posição na qual o U de XKY, que é a função de onda associada a essa
a essa parte da função de onda, né, onde essa função está centrada. Né? Muda a posição na qual U está centrada. A função U está centrada. Então isso é óbvio daqui. Né? A função U está centrada aqui em xky e isso chama xky justamente porque depende de ky. Então ky muda isso. Então para um dado n, há vários psis com a mesma energia. Vou colocar assim, ó, vários psis com a mesma energia, porque eu estou escolhendo um n, né? Porque, olha, escolho um n, eu defino a energia completamente aqui, né? Eu não estou falando nada sobre o kz. Eu escolho um n, eu defino a energia. E aí, para cada uma escolha de n que eu faço, eu posso ter vários psis com a mesma energia, porque basta eu variar o ky. Né? Então, esses níveis são chamados níveis de Landau. E essa degenerescência a gente pode colocar quantitativamente para ficar mais claro porque que eu tenho várias funções com a mesma energia. Né? Então, cada um desses níveis n eu chamo de níveis de Landau. E essa característica de degenerescência dele é que vai ser fundamental para a gente entender vários aspectos de fenomenologia que estão envolvidas em oscilações em propriedades de condução, que levam a chamadas oscilações de Shubnikov-de Haas, ao efeito Hall quântico. E aí essa degenerescência é o que a gente pode estudar agora da seguinte forma. É só realmente calcular quantos estados eu tenho com a mesma energia. Então, eu suponho condições periódicas de contorno, então vou chamar de condições em Y, né? Então, com isso, o ky assume certos valores que são dados, como a gente sabe, por 0 mais ou menos 2π sobre Ly, mais ou menos 4π sobre Ly e assim por diante. Né? Então, assumindo condições periódicas de y, né, significa que E elevado a ky y, né, tem que ser igual a E elevado a ky y mais Ly. E isso implica a restrição sobre os valores de ky dessa forma. Então, os centros das órbitas, os delta x ky, eles são eles podem ser escritos como uma separação dada por h barra sobre EB delta ky. Né? Isso vem direto daqui, porque o xky é isso aqui. Então, entre um e outro, né, eu tenho h barra sobre m ômega c delta ky, que é o que eu escrevi aqui. E isso, então, vai ser escrito como um delta ky, que agora eu sei que é 2π sobre Ly, por causa das condições periódicas de contorno, h barra sobre EB. Então, qual é o número de centros de órbitas ao longo de um Lx? Então eu quero ao longo de Lx calcular qual o número de centros de órbita. Então quantos delta, né, xky cabe ali? Vou chamar assim entre aspas, né, centros de órbita. Então a conta que eu tenho que fazer é assim, olha, eu pego o Lx inteiro que eu tenho e divido pelo delta x de ky. Então eu conto quantos delta x ky cabem em Lx. Esse número então vai ser Lx, substituo isso aqui, eu vou ter um Ly para cima, um EB, dividido por um h barra, e aqui eu vou ter ainda um 2π. Então, por área, isso aqui é minha área, Lx, Ly. Por área, eu tenho uma degenerescência que vale EB sobre H. Né? 2π H barra eu estou chamando de H. Então, esse é o número de elétrons, né, que vai
que vai o número de estados, né, associados àquela energia. Então, a menos do spin, né, é o número de elétrons que podem ser acomodados em um nível de Landau. Então a gente vê com isso, né, que uma fenomenologia muito rica pode emergir daqui, porque a degenerescência, que tem a ver com EB, então, sobre H, ela é proporcional a B. Então, o que parece que está acontecendo é que os meus estados que estão distribuídos numa certa densidade de estados, agora vão se distribuir nos chamados níveis de Landau, por causa dessa quantização que apareceu aqui. E aí eu tenho uma degenerescência e uma separação entre esses estados que depende de B. Então, variando B, eu vou ter uma possibilidade de colocar o nível de Fermi em diversas posições relativas em relação a esses níveis de Landau. E isso me leva aos efeitos físicos que a gente vai estudar em seguida.